Fala, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade, ao nosso canal Voo de Cripto. Aqui quem fala é o Lucas. Bom, pessoal, quero trazer uma novidade aqui para vocês que acompanham já o meu trabalho, me acompanham lá no Instagram, né? Não deixa de seguir lá no Instagram também, né? A gente vai passar agora, eu vou passar a fazer um reporte, um overview semanal sobre o mercado, trazendo análises técnicas, analisando gráficos, preços das principais criptomoedas e fazendo uma análise das principais notícias e acontecimentos da semana, beleza? E isso vai agregar tanto valor para a nossa comunidade, para a comunidade do Voo de Cripto, quanto para quem já acompanha a gente também nos outros canais, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o preço do Bitcoin, preço do Ethereum, o que está acontecendo, né? O que mais chamou a atenção do mercado durante essa semana e umas notícias sobre algumas criptos que a gente já acompanha de perto lá dentro da comunidade, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho um gráfico aqui do Bitcoin aberto, né? Estou com um gráfico de 4 horas aqui aberto. O que acontece, né? O que a gente consegue observar quando a gente abre o gráfico do Bitcoin, né? O Bitcoin está dentro de uma consolidação lateral, né? Dentro de uma zona aqui que vai dos 22 mil dólares, né? Para uma zona aqui de 18.700, né? A gente teve essa quedinha mais para baixo aqui em 17.800, mas está por aí 19 mil, entre 22, 21,5 e 19 mil dólares, né? Então, enquanto o Bitcoin ficar dentro dessa área aqui, desse caixote, a gente não vai para lugar nenhum, tá? O que eu queria que o Bitcoin fizesse se ele fosse subir, né? Para mim o Bitcoin teria que fazer algo semelhante assim. Bom, teria que vir, né? Passar essa região aqui, voltar a testar ela como se fosse um suporte, né? Uma antiga resistência que vai virar suporte e de fato voltar aqui, romper essa linha do pescoço novamente, né? Então a gente teria aqui um pivô de alta acima da região de resistência dos 22 mil dólares, né? Se a gente olhar isso aqui no gráfico diário, é uma região de médias importante, né? A gente está vindo bater aqui, ó, novamente na região da média de 21 períodos, né? Tá bem em cima dela agora, deixa eu apagar isso daqui, né? Tá bem em cima da média de 21 aqui, e a gente vê aqui, se a gente analisar para trás, né? A gente vê que o preço não conseguiu se consolidar acima da média de 21, né? A última vez que ele ficou acima foi em março, que ele ficou em cima e conseguiu subir um tequinho aqui. Então, desde que essa média, que o preço passou a trabalhar abaixo da média de 21, o Bitcoin entrou numa tendência forte de queda, né? Então, acho que é uma métrica muito importante para a gente ficar de olho aqui, se de fato o preço vai conseguir trabalhar acima da média e se essa média de 9 vai cruzar a média de 21 para cima. Não pode acontecer, gente. Já vem aqui, ó, 3 dias de alta do Bitcoin, mas com volume caindo. Isso aqui não é legal. É legal que quando a gente tem uma reversão, para ver uma reversão de tendência de fato, o volume tem que confirmar isso, tem que trazer um volume superior à média dos volumes dos últimos 21 períodos, né? Isso é a teoria de Down. Bom, e o volume está caindo, então tá subindo, sabe? Subindo sem força, que você tá subindo um morro ali com o carro, tá em terceira marcha ali, já tá morrendo, tá dando aquelas pingoeladas, né? No câmbio, você está vendo que vai morrer, né? Então, basicamente é isso. Subindo sem volume é o carro subindo o morro de terceira marcha. Não vai aguentar. Tem que vir um outro volume aqui, uma barra forte de volume, né? O que não pode acontecer, então, gente, é vir aqui, né? Vamos fazer esses 3 dias, bateu aqui na média, voltar. Aí fazer, que é uma barra vermelha, perdendo essas duas barras aqui. Aí ele vem e faz uma. Aí vem e faz outra, né? Se a gente perder essa região aqui dos 19 mil dólares, né? Aí a gente vai ter continuação do que pode ser aqui uma bandeira de baixa, né? Para o preço vir buscar a região dos próximos suportes, que, se eu não me engano, é ali entre 16 e 14 mil dólares. Essa semana foi o caso, foi o aumento da inflação, né? Dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, né? Estava esperando aí 0,9 de inflação, veio 1,3, então bem acima do que eles estavam esperando, fazendo a inflação nos Estados Unidos chegar a um acumulado de 9,1%. Para a gente que é brasileiro isso não muda nada, mas um dia normal para a gente já está acostumado, né? Mas para o americano uma inflação desse nível é uma coisa muito alta, impacta muito, né?
Então, no dia que foi anunciado esse dado, né, a gente viu aqui que teve uma volatilidade muito grande no preço do Bitcoin. Chegou a perder os 19 mil dólares, mas logo recuperou. E por que ele recuperou? Porque o mercado, em parte, já precificou esse movimento de aumento de inflação e de aumento de juros, né? Então, toda essa porrada que a gente passou aqui, né? Essas super barras vermelhas aqui de queda, tudo isso aqui já é precificando o medo, né? São as consequências do aumento da inflação e das taxas de juros americanas. Então, quando vem o dado, a gente tem que a volatilidade, que é coisa de 5, 15 minutos, alta, mas depois o mercado se acalma e vê que não é bem assim, né? Também não veio aquele super dado, já era esperado que viesse acima do esperado pelo mercado. Então, quando não é um dado muito extravagante ou muito acima, não é algo que de fato vai movimentar o mercado para o longo prazo, né? Porque o mercado tenta se ajustar, está sempre ajustado, né? Se antecipando aos acontecimentos e já deixando isso no preço. Então, o que aconteceu essa semana, né? Foi divulgado o dado de CPI, a inflação subiu a 9,1%, né? Acumulado de 12 meses no mercado americano. Isso puxado especialmente por quê? Pelo preço da gasolina, que está muito alto lá nos Estados Unidos, por groceries, né? Que é o mercado nosso aqui, os alimentos, né? Preços do aluguel e de cuidados dentários. Então, a inflação está batendo no mundo inteiro, não é um caso específico do Brasil, muito por conta da política de combate à crise do Covid, onde se imprimiu mais de 20% de todos os dólares da história foram impressos nos últimos 2 anos. Então, pessoal, isso pode ser explicado por esse gráfico aqui que mostra a impressão de dinheiro em circulação, né? O dinheiro em circulação no mundo. Então, a gente vinha ali para uma leve tendência de alta do preço da impressão de dólares no mundo. Veio março, veio a crise do Covid, né? E pum, o negócio explodiu. Foram impressos muito dinheiro, né? Muito dinheiro foi injetado para gerar liquidez no mercado. E eu lembro que todo mundo já falava dos riscos da inflação nesse período, que foi muito ignorado, né? Até pelo próprio Fed, que não, pelo jeito é o órgão que menos sabe lidar com a inflação. E isso a gente está sentindo isso na pele hoje através do preço do mercado, que a gente vai estar sempre mais caro, gasolina, enfim, né? Todos os bens, né, que a gente tem, bens e consumíveis, a gente sente isso na pele. Bom, isso fez com que, né, aqui tem na Bolsa de Chicago, a CME, tem ali como se fosse uma parte de apostas sobre qual vai ser o range, né, a amplitude de aumento das taxas de juros da próxima reunião do Fed, que é agora dia 27 de julho. Acontece que estavam ganhando, né, um aumento entre 0,5% e 0,75% era a maior aposta. Mas logo após esse dado de inflação durante essa semana, já mudou completamente esse cenário. Agora o mercado está apostando quase mais de 80% de chance de um aumento de 100 PBS, ou seja, 1% na taxa de juros. Que era um aumento que antes não era considerado, mas a taxa de inflação veio muito alta, então o Fed vai ter que agir de uma forma mais severa, mais dura, para subir nos juros para tentar conter essa inflação. Isso já mudou completamente, né? Agora o mercado já espera 80% de chance para um aumento da taxa de juros de 1 ponto percentual. Muito por conta disso daqui também. Isso aqui é um gráfico que mostra o preço dos aluguéis das casas nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê que desde 1985 tem uma tendência de queda aqui nesse período, né? Período macro, tendo ali um aumento entre 2000 e 2009, mas agora a gente vê que isso aqui explodiu, né? Pode ver por aqui que o preço dos aluguéis explodiu de uma forma muito severa e eu sinto isso aqui também no Brasil. Isso aqui impacta em muito a inflação, beleza? Então, de certo modo, o mercado já esperava, né, uma inflação assim, mesmo que tenha vindo um pouco acima do esperado, um pouquinho acima, causou uma volatilidade ali momentânea, mas o mercado já esperava isso, já está uma queda de 70% no Bitcoin, 80% no Ethereum, já está de certa forma precificado todo esse tipo de aumento. Então a gente tem que ver agora como que os criptoativos, principalmente o Bitcoin, que tem uma narrativa de proteção contra a inflação, né, que ele ainda não é, mas eu enxergo que é um ativo que está se caminhando, né,
para ser isso, para ser um ativo, uma commodity de proteção contra a inflação, por conta das suas políticas monetárias de impressão controlada e que não são alteradas com o tempo, né? Tem todas as características de ser um ativo para proteção de inflação, mas ainda há um caminho, né? O Bitcoin só existe há 13 anos, então todo um caminho que ele está percorrendo para chegar lá. E esses momentos de turbulência são os momentos que a gente pode de fato comprar Bitcoin, Ethereum a preços baratos. Se não fossem as turbulências, né, a gente nunca ia poder comprar esses ativos a preços interessantes. Bom, agora falando sobre as notícias do mercado, né, dessa semana, uma das principais notícias foi a Celsius, que vinha num ritmo até que eu achei estranho, de estar pagando os empréstimos, né, de estar diminuindo o seu preço de liquidação do Bitcoin até chegar a zero, agora não pode ser mais liquidada. Ela ter recuperado quase 400 milhões de dólares em S-Ethereum, que são aqueles Ethereums, né, aquele recibo de Ethereum que você recebe quando você coloca o Ethereum na Beacon Chain, que você recebe um rendimento ali de 3,5% por travar os seus Ethereums no contrato da atualização. Eles pegaram esses Ethereums de volta, até um burburinho aí se eles vão vender isso ou não, mas ela estava conseguindo pagar os empréstimos e do nada, né, saiu a notícia de que ela decretou falência, um pedido de falência no mercado americano. Segundo aqui, né, o Chapter 11, que é uma lei lá americana, né, dos Estados Unidos, onde você decreta a falência, mas você pode continuar operando, né, tocando seus negócios. Então você ali emite, né, apresenta um plano de reestruturação para que durante esse período, né, que você decretou a falência, você não pode ser cobrado pelos seus credores, porque você está tentando ali passar por uma reestruturação, né, como se fosse uma recuperação judicial. Mas nisso foi revelado que a Celsius tem, né, um débito, né, tem quase 1,2 bilhões de débito, ou seja, eles têm um saldo negativo de 1,2 bilhões entre o que eles devem, né, e o que eles possuem de fato de assets, né. Então isso aqui assustou um pouquinho o mercado, caso eles tenham que vir a vender alguns ativos que eles ainda possuem, como esses Ethereums, né, que valem um Ethereum, né, no mercado. Isso poderia causar um alvoroço, então é bom a gente continuar de olho aqui como que isso vai seguir. E uma notícia mais legal para quem investe na Polygon, quem é da carteira, segue a carteira da comunidade, está bem contente, né? Desde o último update que a gente soltou lá. A Disney escolheu a Polygon para ser a rede blockchain para a produção de projetos na área de Web 3.0 e NFTs. Então, a Polygon, né, do token Matic, vai ser utilizada através de uma parceria com a Disney para a criação de NFTs e produtos da Disney. Isso fez com que a Polygon subisse aí, desde o último update que eu soltei, mais de 40%, então o pessoal lá da comunidade está bem contente, né? E é legal, eu acho que a Polygon é uma das altcoins mais bem estruturadas e muito bem fomentada para passar por esse período de bear market, e quando ele acabar, quando a gente virar esse ciclo, ela vai vir muito forte, né? Lembrando que as que sobreviverem nesse período aqui vão ser as mais capitalizadas para subir bastante no próximo mercado de alta. Bom, pessoal, do resumo de hoje, da análise semanal, foi isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é da comunidade, eu deixo aqui meu convite para vocês conhecerem. Podem ir lá no meu Instagram, me seguir. Tem os links lá, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo também. Você pode ir lá testar por 14 dias sem compromisso, né? Eu garanto que você vai gostar bastante do que a gente está oferecendo lá. Bom, eu espero a sua presença. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Isso é importante. Então, espero vocês até a próxima semana. Um abraço.